E aí pessoal, meu nome é Daniel. E meu nome é Natália. Está começando agora mais um episódio do Na Vibe Podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre educação financeira. E nós escolhemos esse tema com o propósito de ajudar as pessoas que não sabem administrar bem o seu dinheiro. Estamos hoje aqui com o professor de matemática, Joseano. Olá, Joseano, tudo bom? Olá, boa tarde. E para começar a falar sobre esse tema, nós formulamos algumas perguntas. Joseano, o que é educação financeira? E onde podemos aprender mais sobre ela? Para a gente poder falar de educação financeira, a gente tem que lembrar que ela é um tema transversal que se encontra presente na BNCC, ou seja, na Base Nacional Comum Curricular. E a questão da educação financeira nada mais é do que um estilo de vida do poder administrar bem, como vocês bem falaram, a questão do consumo e também das suas finanças. Aonde é que a gente pode apresentar os locais mais adequados para se aprender sobre educação financeira? Principalmente, claro, na escola, mas também na família, na comunidade, no dia a dia. São ótimos exemplos porque nós vivemos principalmente diante de um país capitalista. Então, querendo ou não, a gente está envolvido nesse contexto da educação financeira constantemente. Certo. E para quem deve ser direcionada a educação financeira? Para todo o público em geral. Afinal de contas, desde crianças, jovens e adultos, e até as pessoas idosas, elas também lidam com o dinheiro constantemente, não é? Então não existe um público específico. E claro, quanto mais a gente aprende a lidar com essa situação no cotidiano, mais a gente consegue produzir melhores efeitos. E ter um grau elevado de instrução educacional é sinônimo de ser educado financeiramente? Não, Natália, respondendo a sua pergunta, a educação financeira em nada ela está relacionada a um grau elevado de conhecimento. Por quê? A princípio, ser educado financeiramente nada mais é do que a gente poder cumprir, ou seja, honrar os compromissos do dia a dia. Com suas obrigações. Com suas obrigações. Ou seja, uma conta de luz, uma conta de água, telefone, gasolina, o próprio supermercado. Então, quando a gente consegue cumprir isso aí, honrar constantemente, então nós somos classificados como educados financeiramente. No caso, isso tudo requer um bom planejamento, né? É um bom planejamento. Afinal de contas, a gente está costumeiramente habituado a lidar com pessoas que cada vez mais se envolvem no mundo da economia sem ter esse planejamento, né? Achando que muitas vezes estão realizando um trabalho econômico, porém, muitas vezes a falta desse planejamento é onde coloca lá na frente um prejuízo maior, trazendo o quê? Determinadas consequências, às vezes até desagradáveis. Principalmente para aquelas pessoas que são muito consumidoras, né? Que querem fazer um planejamento financeiro, mas não conseguem porque são muito consumistas. Lidar com finanças e lidar também com o consumo são duas coisas muito assim, entrelaçadas. Porque a gente percebe que a educação financeira está nos cantos mais simples possíveis, como por exemplo, a partir do momento que a gente vê um vizinho gastando muita água para lavar uma calçada, querendo ou não, aquele consumo vai impactar na falta de água futura. Então, isso faz com que eleve também a questão da conta de água. Então, há um simbolismo por trás de todas as nossas ações relacionadas à educação financeira. Como você entende a relação entre sonho, felicidade, necessidade na educação financeira? Bom, essa pergunta ela é de uma importância tremenda. Por quê? Quando a gente fala em sonhos, todos nós, é claro, a gente sonha em realizar alguma coisa em nossas vidas, independentemente de uma viagem, da compra de uma casa, da aquisição de um automóvel. Porém, a gente pouco se planeja para essa aquisição. E é justamente aí onde existe a questão da educação financeira, cumprir o seu papel, que seria justamente o quê? Um planejamento financeiro, a poupar, a economizar, a fazer com que o seu dinheiro seja investido. Então, tudo isso faz com que a gente alcance muito melhor, muito mais rápido esse sonho. E já para entrar nesse tópico de verdade, como conciliar despesas estudantis e lazer? Bom, essa questão de despesas estudantis e lazer, claro que todos nós sabemos que viver só do trabalho, viver apenas para consumir as coisas, não dá certo. Então a gente precisa daquele momento de lazer. Tanto é que eu elenquei o seguinte, existem algumas estratégias que a gente traz e dá como referência para que todos possam realmente executar
esse tipo de conciliação. A primeira delas seria a gente poder fazer uma lista de todo o ganho que a gente tem mensalmente, né? A partir do momento que a gente alenga as fontes, que a gente recebe os pagamentos, a gente tem, digamos, um montante. No caso, colocar tudo na conta do lápis. Tudo né? na conta do lápis. E segundo, a gente poderia ter um planejamento detalhado. Como você mesmo disse, a questão do planejamento ela é fundamental porque traz uma segurança. Você não está entrando ali às cegas. Você sabe justamente que você está pisando uma coisa sólida, onde você sabe onde você vai investir ou deixar de investir o seu próprio dinheiro. Segundo, nós temos hoje, com essa questão da dinâmica da internet, nós temos vários aplicativos que trabalham com essa questão dos gastos relacionados a um controle financeiro, né? Então a gente faz isso. Então, assim como tem vários jogos que as pessoas costumam hoje, que é até uma moda, trabalhar em jogos para ganhar centavos, então existe. O jogo do Tigrinho. O jogo do tigre, eu nunca participei, mas enfim, não é uma coisa que eu vejo com bons olhos, mas eu vejo com bons olhos o uso da internet consciente, ou seja, esses aplicativos eles trazem para a gente todo um planejamento que muitas vezes a gente teria que contratar um profissional adequado para poder fazer. Segundo, principalmente em relação ao público jovem, né, que está começando a entrar agora nessa questão da vida financeira. E esse público jovem, eu posso garantir para você uma coisa, ele é totalmente desprovido de prioridades. Por quê? A gente vive em uma sociedade, infelizmente, muito consumista. Então, a partir do momento que a gente percebe que pode adquirir mais coisas e mais coisas através do dinheiro, então a gente perde a noção do que é realmente prioridade, do que é que a gente realmente necessita para poder adquirir, né? Em contrapartida, a gente também tem uma coisa que poucos sabem fazer e quando fazem acham que estão fazendo meio que errado, que é justamente ter uma reserva financeira. Porque a gente, importante, né? A gente não se prepara para o dia de amanhã. Ou seja, o dia de amanhã muitas vezes é visto como algo que eu vou deixar para me preocupar quando chegar o amanhã. É onde a gente se engana. Então essa reserva financeira, tem até uma frase de um economista que diz que o primeiro pagamento de um trabalhador deve ser feito a ele mesmo. Ou seja, ele deve pagar a ele pelo menos 10% de tudo que ele ganhou. Ou seja, essa é a reserva financeira que a gente começa a fazer. Porque a gente realmente não sabe, né, se vai ter algum problema de saúde e se vai ter dinheiro, né, para justamente custear. Justamente. Exato, e complementando o que ele falou, é até bom se antecipar mesmo. Existe essa antecipação, e essa antecipação é uma coisa saudável, né? E outra coisa que a gente encontra muito, principalmente no meio jovem, é justamente aquelas pessoas que vivem em mundos que não são compatíveis a ele. Por exemplo, porque surge a questão de uma moda de você adquirir um iPhone, você adquirir roupas de grife, e às vezes existe aquele grupo onde uma das pessoas, infelizmente, não tem o mesmo poder aquisitivo, mas faz de um tudo, sacrifica algumas coisas para poder realmente participar daquela sociedadezinha, digamos assim, fechada, mantendo uma falsa aparência, ou seja, pagando caro por uma decisão errada. E para muitos o dinheiro é até como uma novidade, né? Então o seu dinheiro próprio surge assim como uma novidade inesperada. Na verdade, assim, eu vejo que as responsabilidades elas surgem e o dinheiro sempre envolve essa questão relacionada à responsabilidade prematura. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha, independentemente de ajudar o seu pai, ajudar a sua mãe, fazer alguma coisa que possa, de certa maneira, te lucrar alguma coisa financeiramente, então você passa a descobrir o valor que o dinheiro tem. Porque, assim, a gente que é de uma outra geração, a gente sempre escutava muito que as pessoas só dão valor ao dinheiro quando as pessoas soam para conquistá-lo. Já os jovens não, ou seja, o que vem fácil também vai fácil, né? Então é um cuidado que a gente deve ter em relação a isso. Como é que a gente pode utilizar bem o cheque especial e o cartão de crédito para não se afundar em dívidas? Bom, aí é uma pergunta a qual eu gostaria de dizer que não existe a mágica. Trabalhar com a questão do cartão de crédito ou com o cheque especial é sempre uma questão relacionada a emergências. Porque o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo fornecido pelo banco para que você possa quitá-lo no dia que fecha a sua fatura. Porém, o cheque especial é justamente aquilo. O banco fornece a você um crédito, na verdade um crédito rotativo. Quando a sua conta ela não tem saldo, ou seja, ela está zerada,
você quer passar alguma coisa no cartão, então o banco cobre a você naquele momento, porém ele vai te cobrar lá na frente, só que você pagou os juros e ainda mais algumas questões relacionadas a taxas que o banco vai cobrar. Ou seja, a gente tem hoje no Brasil uma das maiores taxas de juros relacionadas a cartão e também a cheque especial. Bom, aproveitando a pergunta que Daniel fez, existe alguma situação em que seja indicado fazer um empréstimo, por exemplo, para quitar uma dívida? Bom, na verdade, quando você fala a situação especial, eu só consigo enxergar ela como uma só oportunidade, quando realmente a emergência bate a tua porta. Porque existem dois segmentos bem interessantes na matemática financeira e também na educação financeira, que é justamente o que nós falamos do empréstimo e também do financiamento. Por quê? O empréstimo ele está mais associado a uma emergência que surge no dia a dia e que não requer um valor tão alto. Porém, o financiamento, como por exemplo, eu quero adquirir uma casa própria, que é o sonho de quase todo brasileiro hoje, então a gente percebe que tem um valor alto. Então, ao invés de você contrair a questão relacionada a um empréstimo, você contrai um financiamento. Então não vale a pena, né, se endividar para um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Não, porque isso torna-se uma bola de neve. É o que surge hoje, a gente tem milhões de brasileiros que estão na fila do que nós chamamos de inadimplentes, ou seja, pessoas que contraíram dívidas e que para pagar aquelas dívidas acabaram contraindo mais dívidas, isso vira uma bola de neve, chega um momento que você infelizmente não consegue mais pagar, você cai no SPC, o Serasa, entre outros órgãos. Ficar com o nome sujo, né? Bom, fica, não corre, fica, não tem para onde correr isso aí não, tá? E também o que nós chamamos de um fenômeno bem no meio econômico, que é o superendividamento. Porque imagina só, os juros do cartão, independentemente, eles não param. Ou seja, enquanto você não quita, ele continua realmente, é o que nós chamamos de juro composto, juros sobre juros, certo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma aula de matemática que envolvesse juro simples e juro composto. O juro simples é mais trivial, mas o juro composto realmente é o sistema adotado pelos bancos. É possível economizar ganhando pouco? Bom, eu acredito sim, né? Acho que assim, a gente tem que ter estratégias, e essas estratégias vão das mais simples até as mais complexas. Bom, agora é claro, a gente tem pessoas que mal recebem uma mesada, por exemplo, como é o caso dos jovens, e quando percebem já estão devendo. Por quê? Porque quis trocar um telefone, sei lá, um aparelho antigo por um mais novo, quis trocar um tênis, quis adquirir outras coisas, e quando estão com esse dinheiro em mãos, praticamente já saem pagando. Que já pensar assim, será que vai valer a pena? Né? Justo. E para isso também, eu, analisando aqui, trouxe algumas questões relacionadas justamente a isso. Para que a gente possa realmente ter esse cuidado relacionado a não se prejudicar financeiramente, então é interessante que a pessoa, independentemente de ser jovem, de ser adulto ou de ser idoso, ela tome certos cuidados, né? Por exemplo, quando a gente faz muitas contas, independentemente, a gente não faz um controle, não coloca na ponta do papel, a gente corre o risco de quê? De se perder. E quando a gente se perde, a gente não tem noção do montante. Então, quando você vai quitar aquelas contas, você percebe que muitas vezes parte daquela dívida ela passa de um mês para o outro. Ou seja, fica uma coisa muito mais pesada passando de mês para mês, enquanto você não se deu conta de que aquilo poderia ter sido resolvido simplesmente colocando tudo na ponta do lápis, analisando que contas poderiam ser pagas primeiro, que contas você poderia parcelar. Eu acho que existem várias formas de a gente poder não se endividar tanto e poder fazer com que o nosso próprio dinheiro realmente ele tenha um valor. E também existe aquela questão, né, de saber diferenciar poupar e economizar. Bom, isso é interessante, porque assim, as pessoas confundem muito essa questão, né? Quando a gente fala em poupar, literalmente é guardar dinheiro. Então, eu estou poupando. Agora, quando você está economizando, você está gastando menos. Não, então, quero economizar em uma determinada blusa que custasse, sei lá,
R$60. Então eu vou esperar que aquela blusa entre em promoção e a partir do momento que ela entra em promoção, se ela diminuiu alguma coisa, estou indo lá e estou economizando, né? Então isso faz com que a gente já comece a ter certa cautela na hora que a gente usa determinados termos Pra que gente também pertencem. não gastar com tudo que vem na nossa frente, né? Apesar que a gente vive num mundo meio que consumista desenfreado, né? Pessoas que cada vez mais recebem até o nome de acumuladoras, porque 3, 4 objetos que não têm a menor necessidade, mas que a pessoa insiste em comprar, sem levar em consideração também que algumas pessoas chamam de terapia, algumas mulheres, claro, né? Independentemente. Dizem que quando estão em momentos de picos de estresse, nada melhor do que ir até um shopping e realizar compras. Eu sou totalmente contra, até porque no final a conta chega. Verdade. A gente sempre tem que manter os pés no chão, né? Com certeza. Entra naquela questão do consumismo. Nós vivemos em um país capitalista que está formando pessoas consumistas justamente para gerar mais dinheiro. Que o principal pilar, digamos assim, do capitalismo é o consumismo. Porque gera, como eu posso dizer, gera o capital, né? Gera muito mais capital. A essência do nosso capitalismo é justamente isso, é ter a questão da lei da oferta e da procura. Então, quanto mais eu puder lançar coisas novas, coisas que realmente sejam novidades, mais eu estou alimentando esse mercado. Mais as pessoas vão se interessar e mais vão querer consumir. E mais vão querer consumir. Agora, lembrando que de contrapartida, o que é que acontece? Que a gente encontra também. E após você fazer a aquisição desse material, você tem que lembrar que você está produzindo o quê? Produzindo uma quantidade excessiva de lixo, porque chega um determinado momento que você não vai mais usar aquela coisa, por algum motivo perdeu, se estragou e você infelizmente não vai mais querer usar, então ou você vai doar, que seria o mais adequado, ou você simplesmente vai jogar no lixo. E também aquela questão de que a gente está explorando demais o nosso próprio planeta. Então, quanto mais a gente consome, menos a gente consegue, de certa maneira, tornar isso equilibrado. Porque a gente sempre diz que a necessidade humana ela cresce de forma exponencial. Então, para tudo, que seja para alimentação, que seja para vestimento, que seja para transporte, para lazer, para educação. Então, tudo isso é consumido e, nos países capitalistas, nada mais justo do que ser vendido. Exatamente. E pessoas consumistas demais podem chegar a ficar pobres demais por causa do seu próprio consumismo. A gente já viu muito rico ficando pobre, né? Porque consome demais. É interessante que esses dias a gente Gasta demais o dinheiro e acaba ficando sem nada. Esses dias a gente estava observando uns vídeos na outra escola e a gente percebeu que tem pessoas que já não sabem mais o que fazer com dinheiro, né? Então fazem extravagâncias, verdadeiras extravagâncias. Enquanto a gente encontra pelo mundo pessoas que passam fome, que estão desabrigadas, né? Então, será meio contraditório essa situação. E de contrapartida também, pegando a tua fala, é interessante que o mais adequado seria quando a gente não sente esse impacto. É o pobre um dia se transformar em uma pessoa rica. Ele não vai sentir muito. Agora quer ver o contrário, é um rico um dia se tornar uma pessoa pobre. Então ele vai sentir todo aquele impacto do que o capital traz a ele. Claro que dinheiro não é ruim, lembrando disso, a gente não está pregando a questão do dinheiro como sendo uma coisa negativa. Mas sim, o dinheiro traz o conforto, o dinheiro traz muita coisa. Mas infelizmente o dinheiro também não compra tudo. Ok? Certo. Bom, para a gente encerrar aqui, temos mais uma pergunta-chave. O senhor tem alguma dica especial para os estudantes e para quem se interessar e quiser aprender mais sobre a educação financeira? Bom, tem. Assim, já é o segundo ano que eu venho trabalhando com esse tema em duas escolas distintas. Uma foi na JBS, o ano passado, e esse ano eu estou em outra escola e também estou trabalhando esse tema. Inclusive, o tema do meu projeto para 2023 é justamente o modelo de gestão econômica e saúde financeira para o ensino fundamental. E onde eu encontrei uma parceria muito interessante foi justamente com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é o SEBRAE. Ou seja, lá a gente encontrou cartilhas maravilhosas tratando desse tema, nos ensinando como realizar realmente um planejamento financeiro, ótimas dicas, orientações, dando referências para que a gente também busque outros materiais para dar suporte, tá certo?
E assim, tudo que a gente consegue trazer para a nossa vida que possa somar positivamente, como a educação financeira, tenho certeza que é válido. Então as dicas que eu dou tenta pesquisar um pouco sobre investimento, sobre planejamento financeiro, sobre poupança, coisas dessa natureza que a gente muitas vezes escuta que alguém fala, mas que a gente como estudante dá muita pouca importância. Então essa é a dica, porque é a partir daí que surge a necessidade de você ir se aprofundando, ir pegando gosto e descobrir que aquilo pode fazer parte da sua realidade. Pensar assim, se aquela coisa que eu vou comprar vai mesmo valer a pena, né? Se eu não vou gastar meu dinheiro à toa. Até porque o dinheiro é algo bem suado, então se a gente não souber valorizar, não serão outras pessoas que valorizarão ele. Porque, certo? por exemplo, nós como estudantes, a maioria dos estudantes, assim, não trabalham, por enquanto não trabalham, aí recebem dinheiro dos pais, e aí não tem aquele planejamento, pensa que pode gastar como quiser, e é importante ter essa educação financeira desde cedo, né? Saber se educar financeiramente. É porque existe uma confusão, Natália. Antes da gente realmente iniciarmos esse podcast, a gente estava conversando aqui e eu falei para você a diferença entre dinheiro e renda, não é? Tudo bem que os jovens eles não têm uma renda hoje, uma renda fixa, mas tem jovens que recebem mesada dos pais, que no dia do seu aniversário algum familiar, ao invés de presenteá-lo, dá uma quantia X em dinheiro, né? Porém, o que é que esse jovem faz com esse dinheiro? Porque assim, você está com aquela quantia e de repente você deseja, sei lá, trocar uma mochila, sua mochila está ruim, então você de repente quer comprar uma mochila nova. Mas se aquela tua mochila aguenta um pouquinho mais e você de repente pode imaginar que poupando aquele dinheiro, deixando aquele dinheiro guardado e conseguindo mais, você vai ter possibilidade de comprar até um objeto melhor, uma mochila mais, digamos assim, atual. Então tudo isso facilita a sua vida. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o barato sai caro. Isso é um ditado popular bem interessante. Às vezes a gente chega numa determinada loja e a gente vê que o produto ele é bem mais em conta e para não gastar mais a gente vai adquirir ele. Só que aquele objeto ele não tem a mesma durabilidade, ele não tem a mesma qualidade. Ou seja, você pode estar apostando tudo em uma coisa que realmente vai dar errado. Porque depois que você vê que o objeto de repente não foi útil, ou seja, que a vida útil dele foi muito curta, você não vai ter aquele mesmo dinheiro que você tinha para poder comprar um melhor. Então vai ter que ficar um bom tempo poupando novamente para depois adquirir um bem melhor. Vai ter gastado dinheiro. Vai ter gastado melhor. Você indica algum livro, algum documentário que fala sobre a educação financeira? Bom, existem vários, né? Assim, no meu ver, inclusive a gente trabalhou nesse projeto. Então, um dos que eu realmente tive como paixão foi justamente esse material do Sebrae. Por quê? Ele é super assim, didático, de uma forma simples, ele não tem uma linguagem muito formal, ele exemplifica, ele vem abordando questões de vídeos, vem abordando questões de artigos. Então, são coisas que quando você lê, você não precisará assim, de ter muita experiência na área. Então você vai compreender as soluções, né? E são cartilhas que são passo a passo. Uma é continuidade da outra. Ou seja, você não vai começar do topo da educação financeira, você vai começar do básico. Então, após aprender aqueles passos básicos, você vai evoluindo e conseguindo chegar a aumentar o seu conhecimento, que esse é o tema da nossa conversa De hoje. E buscar praticar, né, as dicas que aprender, porque a prática leva à excelência. Isso aí é fundamental. Infelizmente, a gente vê que, às vezes, a gente repassa essas informações, fala com os estudantes, mas que eles não colocam na prática. Porque parece que o desejo fala mais alto e acabam sendo, cobiçando a compra, a aquisição. E quando percebe tudo que a gente fala, muitas vezes entra num ouvido e acaba saindo pelo outro. Né? Bom, para a gente encerrar aqui, né, nós gostaríamos de agradecer ao senhor por ter comparecido e por ter aceitado fazer parte de um dos nossos episódios. Também queríamos agradecer à direção que disponibilizou o local, o professor Everaldo. O Cádio Festas, por ter proporcionado o local.
ao professor Everaldo por ter nos proporcionado e estar nos proporcionando essa letiva maravilhosa. Aos nossos bastidores, que vieram dar apoio moral aqui, e a todo mundo. Ao pessoal do cenário. Que organizou tudo para ficar bem bacana. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, ao professor Everaldo, que foi colega de trabalho, a vocês, alunos, que são os nossos futuros, né, formandos, e que essa nossa conversa possa ter realmente sido capaz de produzir frutos, Ajudar. ter colaborado, não só a quem está aqui, mas também ao pessoal que está nos assistindo, porque é um tema extremamente importante, mas que é pouco trabalhado, né? Então, quando a gente tem essas oportunidades, a gente deve agarrar. Então, no mais, eu agradeço a você, Natália, Daniel, foram muito receptivos e parabéns pela eletiva, né? Como Obrigada. disse, então de parabéns do início ao fim. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.